Graça e paz a todos, um bom dia, glorificado seja o nome do Senhor, aleluias. Meus amados, eu quero neste momento agradecer a Deus por mais um dia que tem nos concedido. Eu sei, eu creio e sei fortemente que a cada dia Deus tem nos guardado, tem nos ajudado e cuidado de nós. A alegria do Senhor, meus amados, é a nossa força. Vou fazer só um pedacinho desse trecho, eu quero deixar uma mensagem aqui que está em Filipenses, né? Filipenses, na palavra de Deus. Está aqui no capítulo 1, versículo 15 em diante. Diz assim: verdade é que também alguns pregam Cristo por invejas e por disputas, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas o apóstolo Paulo diz bem claro: mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Meus amados, vamos fugir da verdade? Temos que fugir dessa verdade? Não. Muitos pregam, talvez não seja as intenções do coração. Totalmente diferente. Alguns por boa mente e amor a Cristo, verdadeiramente. Mas muitos pregam e fazem seus cultos, né, racionais da forma com intenções de outras intenções. Até tem alguns que sentem, fingem sentir. Aqueles que fingem chorar, que choram, fazem encenação. Hoje nós vemos o quê? Vamos lá, vou falar como um artista. Quando ele vai fazer uma novela, ele encena e quase perfeito, né? Você vê aí a encenação, a pessoa chorando, sentindo a dor, aquele jeito mesmo que eles têm que... É igual a verdade propaga, né? Mas no fundo, aquilo ali é tudo uma coisa, um fingimento, não é a verdade, né? Isso ali é uma novela, é um filme, né? Então, nós vemos hoje, não é diferente do tempo de Paulo. Paulo aqui no Filipenses está falando sobre isso. Contenção, não puramente, né? Pregando com outras intenções totalmente diferenciadas, que não é coisas boas, claro, né? E porfia significa disputa. Eu sou o melhor, né? Tá aqui, ó. Inveja de porfia, por exemplo, vou fazer melhor, eu sou o melhor. E há uma disputa, né? Quando você começa a fazer o evangelho e começa a disputar com alguém ou disputar com outros, que você vai fazer melhor, isso é uma porfia. Então o evangelho nós temos que pregar de boa mente, na simplicidade, sem interesses, né? É como a passagem de Coríntios que está lá, eu vou até deixar aqui para vocês. Eu gosto de ler essas passagens rapidinho. 1 Coríntios 13.
1 Coríntios 13, que diz assim, ó. Olha só. Ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse esse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Você sabe o que significa isso? Você pode ver que o sino, quando toca, ele dá aquele tilintar, ele chama a atenção de todo mundo. Mas daqui a pouco, acabou. E aquele tilintar, e todo mundo olha. Não, ele chama a atenção de todo mundo, olha assim, e de repente, acabou, parou. Um sino que tine. Então o que adianta eu conhecer a língua dos homens e a dos anjos? Como é que significa, quando eu falo Filipenses, falar sobre fazer as coisas verdadeiras de Cristo, pregar o evangelho genuíno de Cristo, viver a vida de Cristo, viver a vida do Mestre, viver a vida o qual a Bíblia nos menciona, o Jesus nos menciona aqui. Aí nós vamos estar vivendo de boa mente, na simplicidade, sem interesses. Quando eu digo esse interesse, quando falo desse amor aqui, você vai entender o que eu vou falar agora. Ele diz assim, ó. E ainda que eu tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, olha só, de maneira tal que transportasse um monte, não tivesse esse amor verdadeiro, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que te entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, esse amor, nada disso aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, o amor não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, olha só, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Então, meus amados, o que diz aqui? Esse é o amor verdadeiro, o amor ágape. E por mais que, quando Jesus ele se referiu àquela mensagem, que quando você ganhar um tapa de um lado do rosto, você dá o outro. Quando diz assim, que ele diz que quando te pedirem a tua túnica, a tua roupa, entregue-a. Quando te pedirem para andar 1 milha, ande 2. Jesus está falando desse amor. Está falando aqui desse evangelho verdadeiro. Sem porfia, sem disputa. Está entendendo? Um evangelho de boa mente, um evangelho verdadeiro, um evangelho que demonstra esse grande amor, esse amor ágape. Tá entendendo? Esse amor, ele vai ser eterno. Mas o amor que muitos acham que estão pregando é nesse sentido de Filipenses 1. Com fingimento, mas mesmo assim o apóstolo Paulo, o que ele fala mais embaixo? Mas que seja pregado ou no fingimento ou na verdade. Existem 2 opções. No fingimento, o que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então, gente, essa é a mensagem dessa manhã. E verdadeiramente hoje nós vivemos isso. Pessoas com altos interesses dentro do evangelho. Já há um tempo atrás, em 1996, 97, 98, por aí, eu já testemunhava esse tipo de coisa. Como? Dentro do evangelho. Como eu sou músico,
eu fazia composições de louvores, eu era doido para me gravar naquela época. E eu compus, fazia louvores aí para temas, né, que tinham dentro das igrejas. Temas dentro das igrejas. E o que acontece, gente? Hoje acabou isso. Acabou os grandes autores de louvores dentro das igrejas. Porque muitos saíram de dentro da igreja, indo das harpas, da harpa, corinho, saiu de dentro do evangelho, só dentro das igrejas. Talvez temas que hoje são cantados aí, né? Por exemplo, havia o tema da mocidade, da festividade, o tema do círculo de oração, o tema da festividade da igreja. Então tinha os compositores que faziam composição a respeito do termo da passagem bíblica que ia acontecer, e ali eles faziam louvor, ensaiavam e ficava lindo. Quantas vezes eu vi coisas lindas, né? Grandes composições. Então, meus amados, hoje esse perfil está nas igrejas. Muitos pegam por fingimento, com outros interesses. E naquela época eu vi o quê? No meio da música, seculares vindo para o lado evangélico, e a intenção deles era o quê? A ideologia deles era de ganhar, né? Que estava dando, o financeiro estava muito bem no lado e crescendo cada vez mais o lado musical no meio evangélico. E muitos vieram, muitos. Eu conheci cantores mesmo, que eram muitos assim, conhecidos na época, muitas pessoas compravam o LP, né, depois fita, CD. Esses cantores, eles não tinham condições nenhuma de estar louvando a Deus, ou de estar gravando, ou de estar no culto. Estavam no erro, estavam em pecado, estavam muito no erro. E tinha pessoas que sabiam disso. Mas eles diziam assim, por exemplo, se eu fosse gravar um louvor que eles quisessem, eu prefiro chamar o fulano, porque ele é conhecido, e quando ele começar a cantar, as pessoas não estão vendo nada, de repente vão falar, ele voltou, então tá tudo certo. Mas não tá tudo certo. A pessoa naquelas condições, por causa da questão monetária, dinheiro, entendendo? Poder. Mas essa é a verdade. E hoje não é diferente. Século XXI, estamos vendo aí claramente pessoas com altas intenções, porque Deus tem mostrado isso. Pessoas com intenções. Vou fazer um movimento para ampliar as condições, né, financeiras desse lugar. A gente tem que colocar o pé no chão e saber onde nós estamos pisando, né? Mas Deus abençoe cada um, dê um dia abençoado, feriado abençoado a todos, em nome de Jesus.